Capítulo 57. O estado de nervos em que essa extraordinária visita lançou Elizabeth não seria facilmente controlado, nem ela foi capaz de, por muitas horas, deixar de pensar todo o tempo naquilo. Lady Catherine, ao que parecia, havia mesmo se dado ao trabalho de fazer aquela viagem desde Rosings com o único objetivo de romper seu suposto noivado com o Sr. Darcy. Era um plano coerente, sem dúvida. Mas de onde se poderiam ter originado as notícias de seu noivado, Elizabeth não tinha meios de imaginar, até que se lembrou que, sendo ele amigo íntimo de Bingley e sendo ela a irmã de Jane, isso era suficiente. Numa época em que a expectativa de um casamento fazia todos ansiarem por outro, para criar aquela ideia. Ela mesma não deixara de pensar que o casamento da irmã deveria fazer com que se encontrassem com mais frequência. E, em assim sendo, os vizinhos em Lucas Lodge, pois através de sua correspondência com os Collins, concluiu ela, a informação chegara a Lady Catherine, apenas concluíram ser quase certo e imediato algo que ela esperava ser possível em algum dia mais distante. Refletindo sobre as expressões de Lady Catherine, porém, ela não podia deixar de se sentir pouco à vontade com as possíveis consequências de sua interferência, caso ela levasse adiante. Do que ela dissera sobre a decisão de impedir seu casamento, ocorreu a Elizabeth que ela poderia planejar uma abordagem ao sobrinho, e como ele reagiria a tal exposição dos males ligados a uma união de ambos era algo que não ousava afirmar. Não sabia o grau exato da afeição dele pela tia, nem o quanto confiava em seu julgamento, mas era natural supor que ele tivesse por sua senhoria muito mais consideração do que ela e era certo que, ao enumerar as desgraças de um casamento com alguém cujos parentes próximos eram tão diferentes dos dele, sua tia o atacaria pelo ponto mais fraco. Com suas noções de honra, ele talvez considerasse que os argumentos que a Elizabeth pareceram frágeis e ridículos contivessem razoável bom senso e lógica consistente. Se ele, antes, hesitara quanto ao que deveria fazer, o que mais de uma vez parecera provável, o conselho e o pedido de um parente tão próximo poderiam dirimir quaisquer dúvidas e convencê-lo de imediato a ser tão feliz quanto lhe permitiria uma dignidade imaculada. Lady Catherine poderia estar com ele ao passar pela capital, e o compromisso com Bingley de voltar a Netherfield iria por água abaixo. Se, portanto, uma desculpa por não manter a promessa chegar ao seu amigo dentro de poucos dias, completou ela o raciocínio, saberei como interpretá-la. Desistirei então de qualquer expectativa, de qualquer esperança de fidelidade. Se ele se conformar em apenas lamentar minha perda, quando poderia ter obtido meu afeto em minha mão, logo deixarei de lamentar a sua. A surpresa do resto da família ao saber quem os viera visitar foi muito grande, mas contentaram-se todos em acreditar no mesmo tipo de suposição que tranquilizara a curiosidade da Sra. Bennet, e Elizabeth foi poupada de muitas indagações a respeito. Na manhã seguinte, ao descer as escadas, encontrou-se com um pai que vinha da biblioteca com uma carta nas mãos. Lizzie, disse ele eu ia à sua procura, venha ao meu quarto. Ela o seguiu até lá e sua curiosidade para saber o que ele teria a lhe dizer cresceu com a suposição de que o assunto estivesse de algum modo ligado à carta que segurava. De repente, assaltou-lhe a ideia de que pudesse ser de Lady Catherine, e ela antecipou, acabrunhada, todas as consequentes explicações. Seguiu o pai até a lareira e ambos se sentaram. Ele, então, disse: Recebi esta manhã uma carta que me surpreendeu demais. Como seu conteúdo diz respeito, sobretudo, a você, você deve saber do que se trata. Eu não fazia ideia de que tinha 2 filhas a caminho do matrimônio. Deixe-me lhe dar os parabéns por tão importante conquista. O rubor subiu agora ao rosto de Elizabeth com a instantânea convicção de se tratar de uma carta do sobrinho, e não da tia, e ela não se decidia quanto a estar contente por ele se ter afinal decidido ou ofendido por não ter sido aquela carta endereçada a ela mesma. Quando o pai continuou: Você parece ter compreendido. As moças têm grande intuição em assuntos como este, mas acho que devo desafiar até a sua sagacidade para que descubra o nome do seu admirador. Esta carta é do Sr. Collins. Do Sr. Collins. E o que ele tem a dizer?
Algo muito a propósito, é claro. Ele começa com congratulações pelas próximas bodas de minha primogênita, das quais, ao que parece, tomou conhecimento por alguma das bem-intencionadas e fofoqueiras Lucas. Não abusarei da sua paciência além do que ele diz a respeito. O que se refere a você é o seguinte. Tendo dessa forma lhe apresentado as sinceras congratulações da senhora Collins e minhas próprias por esse feliz evento, permita-me agora acrescentar um breve comentário a respeito de outro, do qual tomei conhecimento pela mesma fonte. Sua filha Elizabeth, presume-se, não usará por muito tempo o nome dos Bennet, depois que sua irmã mais velha a ele tiver renunciado, e o companheiro de vida por ela escolhido pode sem questionamento ser considerado um dos mais ilustres personagens deste país. Você consegue adivinhar, Lizzie, quem é assim qualificado? Esse jovem cavalheiro é abençoado, de modo peculiar, com todas as coisas a que pode aspirar o coração dos mortais, esplêndida propriedade, berço nobre e extensos investimentos. Mas, mesmo a despeito de todas essas tentações, permita-me advertir minha prima Elizabeth, e o senhor, dos perigos em que podem incorrer por uma precipitada aceitação da proposta desse cavalheiro, a qual, é claro, estarão inclinados a considerar vantajosa. Você faz alguma ideia, Lizzie, de quem é tal cavalheiro? Mas já veremos. Meus motivos para alertá-lo são os que seguem. Temos razões para acreditar que sua tia, Lady Catherine de Bourgh, não olhe com bons olhos essa união. O Sr. Darcy, veja você, é o homem. Agora, Lizzie, acho que eu a surpreendi. Poderia ele, ou os Lucas, terem escolhido algum homem em todo o círculo de nossas relações cujo nome melhor desmentisse o que afirmam? O Sr. Darcy, que nunca olha para qualquer mulher senão para encontrar defeitos e que provavelmente jamais olhou para você na vida. É admirável. Elizabeth tentou tomar parte na brincadeira, mas só conseguiu se obrigar a um sorriso muito tímido. Nunca a espirituosidade do pai se manifestara de forma tão pouco agradável para ele. Você não está achando graça? Ah! Estou sim. Por favor, continue a ler. Depois de mencionar a probabilidade desse casamento à sua senhoria ontem à noite, ela no mesmo instante, com sua habitual altivez, expressou o que sentia, quando ficou evidente que, fundamentada em algumas objeções familiares relativas à minha prima, ela jamais daria seu consentimento ao que chamou de união infeliz. Acreditei ser meu dever dar imediata ciência disso à minha prima, pois ela e seu nobre admirador precisam ter conhecimento da situação e não se atirarem apressados num casamento não devidamente sancionado. E o Sr. Collins ainda acrescenta. Rejubilo-me deveras por ter o triste caso de minha prima Lídia sido tão bem rematado e preocupo-me apenas com o fato de terem os dois vivido juntos antes do casamento ter sido de conhecimento público. Não devo, porém, negligenciar os deveres de meu posto, ou me privar de declarar meu assombro ao ouvir que o senhor recebeu o jovem casal em sua casa tão logo se casaram. Isso foi um encorajamento da devassidão e, fosse eu o reitor de Longbourn, teria me oposto enfaticamente. O senhor deve sem dúvida perdoá-los, enquanto cristão, mas jamais admitir tê-los sob seus olhos ou permitir que seus nomes sejam pronunciados na sua presença. Assim é a interpretação que ele faz do perdão cristão. O resto da carta fala apenas do estado de sua querida Charlotte e sua espera por um jovem ramo de oliveira. Mas, Lizzie, você não parece estar se divertindo. Espero que não vá se comportar como uma mulherzinha e fingir estar ofendido por coisa tão sem importância. Para que vivemos, senão para dar aos vizinhos motivo de caçoada e zombar deles por nossa vez? Oh! Exclamou Elizabeth. Estou muitíssimo divertida. Mas é tão estranho. É. E isso é que torna tudo engraçado. Tivessem eles escolhido outro homem e não teria importância, mas a perfeita indiferença dele e a sua declarada antipatia tornam tudo deliciosamente absurdo. Por mais que eu abomine escrever, não desistiria da correspondência com o Sr. Collins por motivo algum. E mais, quando leio uma carta dele, não tenho como não lhe dar preferência até mesmo sobre Wickham,
por mais que eu valorize a impertinência e a hipocrisia de meu genro. E, por favor, Lizzie, o que disse Lady Catherine a respeito dessa notícia? Veio aqui para lhe recusar seu consentimento? A essa pergunta, sua filha respondeu apenas com uma risada, e, como havia sido formulada sem a menor suspeita, ela não se importou que tivesse sido feita. Elizabeth nunca tivera tanta dificuldade para fazer com que seus sentimentos parecessem o que não eram. Era preciso rir, quando gostaria de ter chorado. Seu pai a mortificara do modo mais cruel com o que dissera sobre a indiferença do Sr. Darcy, e tudo o que ela podia fazer era se surpreender diante de tal falta de discernimento, ou recear que, em vez de ter ele visto tão pouco, talvez tivesse ela fingido demais. Capítulo 58. Em lugar de receber qualquer carta de desculpas do amigo, como Elizabeth de certa forma receava fosse acontecer com o Sr. Bingley, ele teve a oportunidade de levar Darcy a Longbourn antes que transcorressem muitos dias da visita de Lady Catherine. Os cavalheiros chegaram cedo e, antes que a Sra. Bennet tivesse tempo de lhe dizer que tinham estado com sua tia, o que sua filha por instantes temeu, Bingley, que queria ficar a sós com Jane, propôs que dessem uma volta. Assim foi acertado. A Sra. Bennet não costumava caminhar, Mary nunca tinha tempo, mas os 5 restantes saíram juntos. Bingley e Jane, porém, logo permitiram que os outros os ultrapassassem. Ficaram para trás, deixando Elizabeth, Kitty e Darcy entregues uns aos outros. Muito pouco foi dito por todos. Kitty tinha medo demais dele para falar. Elizabeth tomava em segredo uma decisão desesperada, e talvez ele pudesse estar fazendo o mesmo. Caminharam na direção da residência dos Lucas, pois Kitty queria visitar Maria, e Elizabeth, não vendo razão para que o fizessem todos, seguiu audaciosamente adiante a sós com ele quando Kitty os deixou. Chegara o momento de colocar em prática sua decisão e no mesmo instante, antes que a coragem a abandonasse, disse: Sr. Darcy, sou uma criatura muito egoísta, e, a fim de tranquilizar meus próprios sentimentos, não me importo com o quanto possa ferir os céus. Já não posso por mais tempo deixar de lhe agradecer por sua incomparável bondade para com minha pobre irmã. Desde que soube de tudo, tenho estado ansiosa para lhe confessar o quanto lhe sou grata. Fosse seu gesto do conhecimento de toda a minha família, eu não teria apenas minha própria gratidão para expressar. Lamento demais, retrucou Darcy num tom de surpresa e emoção, que tenha chegado ao seu conhecimento algo que, se mal interpretado, poderia lhe causar constrangimento. Não imaginei que a Sra. Gardiner fosse tão pouco confiável. Não deve censurar minha tia. A falta de decoro de Lydia foi o que primeiro me revelou sua interferência no caso, e, é claro, eu não descansaria até saber dos detalhes. Deixe-me agradecer-lhe mais uma vez, em nome de toda a minha família, por essa generosa compaixão que o levou a ter tanto trabalho e suportar tantas mortificações para descobrir o paradeiro dos dois. Se faz questão de me agradecer, ele respondeu que seja apenas em seu nome. Não tentarei negar que o desejo de lhe proporcionar felicidade somou-se a outros estímulos que me levaram a agir. Mas sua família nada me deve. Por mais que os respeite, importei-me apenas consigo. Elizabeth estava muito embaraçada para conseguir falar. Depois de uma pequena pausa, seu companheiro acrescentou: A senhorita é demasiado generosa para brincar comigo. Se seus sentimentos ainda forem os mesmos que me revelou em abril, diga-me agora mesmo. Os meus afetos e desejos não mudaram, mas uma palavra sua me silenciará para sempre a este respeito. Elizabeth, sentindo todo o excepcional constrangimento e nervosismo da situação em que ele se encontrava, obrigou-se agora a falar, e no mesmo instante, embora sem muita fluência, deu-lhe a entender que seus sentimentos haviam sofrido tamanha mudança, desde a época a que ele se referira, que a faziam agora receber com gratidão e prazer suas atuais declarações. A felicidade ocasionada por essa resposta era algo que sem dúvida ele jamais sentira, e ele se expressou então com tanta sensibilidade e ardor quanto se pode esperar de um homem violentamente apaixonado.
Pudesse Elizabeth ver seus olhos, teria percebido quanto o embelezava a expressão de profunda felicidade refletida em todo o seu rosto, mas, embora não pudesse ver, podia ouvir, e ele lhe falou de seus sentimentos que, demonstrando tudo o que ela representava para ele, tornavam seu afeto mais valioso a cada instante. Continuaram a andar, sem saber em que direção. Havia muito a ser pensado, e sentido, e dito, para que dessem atenção a qualquer outra coisa. Ela logo soube que deviam seu atual bom entendimento aos esforços da tia dele, que fora vê-lo ao passar por Londres e relatar a ida a Longbourn, seus motivos e a essência de sua conversa com Elizabeth, insistindo com ênfase em todas as reações dessa última que, na interpretação de sua senhoria, eram peculiares à sua perversidade e audácia, na crença em que tal relatório deveria ajudá-la a obter do sobrinho o que ela se recusara a dar. Mas, para a infelicidade de sua senhoria, seu efeito foi absolutamente oposto. Isso me permitiu ter esperanças, disse ele, como jamais me permiti. Conheço seu temperamento bastante bem para ter a certeza de que, caso estivesse total e irrevogavelmente decidida contra mim, teria dito isso a Lady Catherine, com franqueza e sem rodeios. Elizabeth corou e riu ao responder. É verdade, o senhor conhece bastante bem minha franqueza para me crer capaz disso. Depois de tê-lo ofendido pessoalmente de modo tão abominável, eu não teria escrúpulos em ofendê-lo perante todos os seus parentes. Mas o que disse de mim, que eu não merecesse? Pois, apesar de terem sido suas acusações infundadas, formadas sobre falsas premissas, meu comportamento para consigo na época mereceria as mais severas censuras. Era imperdoável. Não posso pensar naquilo sem me horrorizar. Não vamos discutir sobre quem recairia a maior parte de culpa naquela noite, disse Elizabeth. A conduta de nenhum dos dois, se bem avaliada, seria irrepreensível, mas desde então, espero, melhoramos ambos em termos de cortesia. Não consigo me reconciliar comigo mesmo com tanta facilidade. A recordação do que eu disse naquela ocasião, minha conduta, minha atitude, a maneira como me exprimi, tudo isso é hoje para mim, como tem sido há vários meses, indescritivelmente doloroso. Jamais esquecerei sua reprimenda, tão bem aplicada, caso se tivesse comportado de forma mais cavalheiresca. Foram as suas palavras. Não tem como. Não pode sequer imaginar o quanto elas me torturaram, embora algum tempo se tenha passado, confesso, antes que eu fosse sensato bastante para lhes reconhecer a justiça. Longe de mim a intenção de deixar uma impressão tão forte. Não fazia a menor ideia de que minhas palavras pudessem provocar tal reação. Posso acreditar. Tenho certeza de que me considerava então destituído de quaisquer bons sentimentos. Nunca me esquecerei da expressão em seu rosto ao dizer que não haveria maneira alguma de lhe oferecer minha mão que atentasse a aceitá-la. Oh! Não repita o que eu disse. Essas lembranças não nos levarão a lugar algum. Garanto-lhe que por muito tempo senti imensa vergonha de tudo aquilo. Darcy mencionou a carta. Terá ela feito, disse ele terá feito com que pensasse melhor de mim? Chegou a dar algum crédito a seu conteúdo, quando a leu? Ela explicou qual fora o efeito e como foram aos poucos todos os seus antigos preconceitos removidos. Sei, disse ele, que o que escrevi deve lhe ter causado muita dor, mas era preciso. Espero que tenha destruído a carta. Detesto a ideia de que possa reler tudo aquilo, sobretudo um trecho, no início. Posso me lembrar de algumas frases que poderiam fazê-la, com razão, me odiar. A carta será sem dúvida queimada, se acreditar que isso é essencial para a preservação de meus sentimentos, mas, ainda que tenhamos ambos razões para pensar que minhas opiniões não são imutáveis, espero que não mudem com tanta facilidade como pretende dar a entender. Quando escrevi aquela carta, retrucou Darcy, eu me acreditava totalmente calmo e frio, mas desde então me convenci de que foi escrita com terrível amargura. A carta talvez comece amarga, mas não termina do mesmo modo. A despedida é pura compaixão. Mas não pense mais na carta.
Os sentimentos da pessoa que a escreveu e da pessoa que a recebeu são agora tão diferentes do que eram então que qualquer circunstância desagradável a ela relacionada deve ser esquecida. O Senhor precisa aprender um pouco da minha filosofia. Só pense no passado se sua recordação lhe trouxer prazer. Não lhe posso dar crédito por qualquer filosofia deste tipo. Seus retrospectos devem ser tão absolutamente isentos de censura que a satisfação oriunda deles não vem da filosofia e sim, o que é muito melhor, da inocência. Mas, comigo, não é o que acontece. Vêm à tona dolorosas recordações, que não podem ser repelidas. Tenho sido um ser egoísta durante toda a vida, na prática, ainda que não em sentimentos. Quando criança, ensinaram-me o que era correto, mas não como corrigir meu gênio. Recebi bons princípios, mas me deixaram praticá-los com orgulho e arrogância. Infelizmente único filho, e por muitos anos filho único, fui mimado por meus pais, que, embora bons, meu pai, sobretudo, era todo benevolência e amabilidade, permitiram, encorajaram, quase me ensinaram a ser egoísta e altivo, a não considerar pessoa alguma fora do círculo familiar, a desprezar o resto do mundo, a acreditar, pelo menos, ser em sua inteligência e valores inferiores quando comparados aos meus. Assim fui, dos 8 aos 28 anos, e assim poderia ainda ser não fosse por minha querida, amada Elizabeth. O que não lhe devo? Consigo aprendi uma lição, dura a princípio, é verdade, mas muito proveitosa. Por suas mãos, fui merecidamente humilhado. Aproximei-me sem qualquer dúvida quanto a ser aceito. Sua resposta me mostrou como eram insuficientes todas as minhas pretensões de agradar a uma mulher digna de todos os agrados. Estava então convencido de que eu aceitaria? Estava, sim. O que vai pensar da minha vaidade? Eu a imaginava desejando, esperando minha proposta. Meu comportamento pode não ter sido dos melhores, mas não foi intencional. Garanto-lhe. Nunca pretendi enganá-lo, mas meu temperamento muitas vezes me leva a agir mal. Como deve ter me odiado depois daquela tarde? Odiá-la. Talvez eu tenha me zangado no início, mas minha raiva logo foi canalizada na direção certa. Quase tenho medo de perguntar o que pensou de mim, quando nos encontramos em Pemberley. Censurou-me por ter ido? De modo algum. Meu único sentimento foi o de surpresa. Sua surpresa não poderia ter sido maior do que a minha ao receber sua atenção. Minha consciência me dizia que eu não merecia tão extraordinária cortesia e confesso que não esperava receber mais do que o devido. Meu objetivo, retrucou Darcy, foi então demonstrar-lhe, por meio de toda a amabilidade possível, que eu não era tão mau a ponto de me ressentir do passado, e esperei obter o seu perdão e atenuar sua má impressão, fazendo-a perceber que suas críticas haviam sido levadas em consideração. Quando surgiram quaisquer outros desejos não sei dizer, mas acredito que meia hora depois de tê-la visto. Ele falou então do prazer que Georgiana sentiu ao conhecê-la e de seu desapontamento pela súbita interrupção de seus encontros, o que, levando-os à causa de tal interrupção, fez com que ela logo soubesse que sua decisão de segui-la desde Derbyshire em busca de sua irmã fora tomada antes que ele deixasse a hospedaria e que sua seriedade e ar pensativo de então se deveram apenas aos esforços para a elaboração de tal intento. Ela expressou mais uma vez sua gratidão, mas tratava-se de um assunto por demais doloroso para que nele se detivessem. Depois de caminharem por várias milhas, sem pressa e ocupados demais para se preocuparem com isso, descobriram afinal, ao olhar o relógio, que já deveriam estar em casa. O que foi feito do Sr. Bingley e de Jane? Foi esse o pensamento que deu início à conversa a respeito de ambos. Darcy estava encantado com o noivado, seu amigo já lhe dera as últimas notícias. Devo perguntar se ficou surpreso? Disse Elizabeth. De modo algum. Quando viajei, imaginei que isso logo aconteceria. O que quer dizer que deu sua permissão? Pude calcular. E, mesmo tendo ele protestado contra a expressão, ela achou que tinha sido mesmo esse o caso. Na noite anterior à minha ida a Londres,
disse ele fiz a ele uma confissão, que acredito deveria ter feito há muito tempo. Contei-lhe tudo o que havia acontecido para provocar minha absurda e impertinente interferência em seus assuntos. Sua surpresa foi grande. Ele jamais tivera a menor suspeita. Disse-lhe ainda que acreditava estar enganado ao supor, como fizera, que Jane nada sentia por ele, e, ao perceber que seu interesse por ela continuava inabalável, não tive dúvidas de que seriam felizes juntos. Elizabeth não pôde deixar de sorrir diante da facilidade com que ele manipulava o amigo. Falou a partir de sua própria observação, perguntou ela, ao dizer que minha irmã o amava, ou apenas pela minha informação dada na primavera? Pelo que vi. Observei-a de perto durante as 2 visitas que fiz à sua casa e me convenci de seus sentimentos. E sua segurança a respeito, suponho, levou à imediata convicção de seu amigo. Assim foi. Bingley é modesto ao extremo. Sua timidez o impedia de confiar em seu próprio julgamento num caso tão importante, mas sua confiança no meu torna tudo mais fácil. Fui obrigado a confessar algo que, por algum tempo, e não sem razão, o ofendeu. Eu não poderia me permitir ocultar que sua irmã passara 3 meses na cidade no último inverno, que eu soube e de caso pensado não lhe contei. Ele ficou zangado. Mas sua raiva, tenho certeza, não durou mais do que até desaparecerem quaisquer dúvidas quanto aos sentimentos de sua irmã. Agora, já me perdoou de todo o coração. Elizabeth morreu de vontade de observar que o Sr. Bingley era um amigo dos melhores, tão bem manipulado que seu valor era inestimável, mas se conteve. Lembrou-se de que ele ainda precisava aprender a aceitar ironias e que era cedo demais para começar a ensinar. Antecipando a felicidade de Bingley, que com certeza só seria inferior à dele próprio, ele continuou a conversar até chegarem à casa. No saguão, separaram-se. Capítulo 59. Lizzie querida, por onde estiveram andando? Foi a pergunta que Elizabeth ouviu de Jane tão logo entrou no quarto e de todas as outras quando se sentaram à mesa. Só tinha a responder que andaram a ismo, não saberia dizer até onde foram. Enrubesceu ao responder, mas nem isso, nem qualquer outra coisa, despertou suspeitas quanto à verdade. A tarde transcorreu tranquila, sem qualquer fato extraordinário. Os namorados oficiais conversaram e riram, os não oficiais ficaram em silêncio. Darcy não tinha um temperamento no qual a felicidade transborda em alegria, e Elizabeth, agitada e confusa, mais sabia que estava feliz do que se sentia assim, pois, além do imediato constrangimento, havia outros problemas à sua espera. Previa o que sentiria sua família quando a situação se revelasse, sabia que ninguém além de Jane gostava dele, e até receava que, nos outros, se tratasse de uma antipatia que nem toda sua fortuna e importância poderiam apagar. À noite, abriu seu coração para Jane. Ainda que a suspeita não fosse uma atitude comum aos hábitos da senhorita Bennet, sua incredulidade foi total. Está brincando, Elizabeth. Noiva do Sr. Darcy. Não, não, você não vai me enganar. Sei que é impossível. Este é realmente um péssimo começo. Você era minha única esperança, e tenho certeza de que ninguém mais vai acreditar em mim, se você não o fizer. Mas, por favor, estou sendo honesta. Estou dizendo apenas a verdade. Ele ainda me ama e nós estamos noivos. Jane a olhou em dúvida. Ah! Não pode ser, Lizzie. Sei o quanto você o detesta. Você não sabe coisa alguma. Tudo aquilo já está esquecido. Talvez eu nem sempre o tenha amado tanto quanto agora. Mas, em casos como este, uma boa memória é imperdoável. Esta é a última vez em que me lembrarei disso. A senhorita Bennet ainda parecia perplexa. Elizabeth mais uma vez, e ainda mais séria, garantiu-lhe ser tudo verdade. Santo Deus! Será mesmo possível? Mas preciso acreditar em você, exclamou Jane. Minha querida, querida Lizzie, eu lhe daria. Eu lhe dou os parabéns. Mas você tem certeza? Desculpe-me a pergunta.
Tem mesmo certeza de que poderá ser feliz com ele? Não pode haver dúvida quanto a isso. Já foi combinado entre nós que seremos o casal mais feliz do mundo. Mas você fica contente, Jane? Gostará de ter este irmão? Muito, muito mesmo. Nada poderia dar a Bingley ou a mim mesma mais alegria. Mas falávamos nisso como impossível. E você realmente o ama muito? Oh, Lizzie. Faça qualquer coisa, mas não se queie sem afeto. Você tem mesmo certeza de que sente o que deve sentir? Ah, tenho. Você só vai achar que sinto mais do que deveria, quando eu lhe contar tudo. O que quer dizer? Porque devo confessar a você que gosto mais dele do que de Bingley. Tenho medo de que você se zangue. Minha querida irmã, agora, seja séria. Quero falar muito sério com você. Conte-me tudo o que devo saber, sem demora. Vai me contar há quanto tempo você o ama? Tudo foi acontecendo tão devagar que não sei bem quando começou. Mas acredito que deva ter sido quando vi pela primeira vez os lindos campos de Pemberley. Outra insistência para que falasse sério, entretanto, produziu o efeito desejado e ela logo satisfez Jane com solenes garantias quanto a seu sentimento. Uma vez convencida, a senhorita Bennet nada mais tinha a desejar. Agora estou mesmo feliz, disse ela, porque você vai ser tão feliz quanto eu. Eu sempre o apreciei. Ainda que não fosse senão pelo seu amor por você, devo tê-lo estimado desde sempre, mas agora, como amigo de Bingley e seu marido, só mesmo Bingley e você mesma me são mais queridos. Mas Lizzie, você foi muito sonsa, muito reservada comigo. Como me contou pouco do que tinha se passado em Pemberley e Langton. Devo tudo o que sei a outra pessoa, não a você. Elizabeth contou-lhe todos os motivos de seu segredo. Estivera evitando mencionar Bingley, e a indecisão de seus próprios sentimentos fizera com que evitasse também o nome de seu amigo. Mas agora não ocultaria mais dela o papel por ele representado no casamento de Lydia. Tudo ficou entendido e metade da noite se passou em conversas. Deus do céu! Exclamou a senhora Bennet ao se pôr à janela na manhã seguinte. E não é que aquele desagradável Sr. Darcy está vindo de novo para cá com o nosso querido Bingley? O que ele pretende, sendo tão cansativo com esta história de vir sempre aqui? Não faço ideia, mas ele poderia ir caçar, ou fazer outra coisa, e não nos perturbar com a sua companhia. O que faremos com ele? Lizzie, você precisa ir passear com ele outra vez, para que ele não fique no caminho de Bingley. Elizabeth mal conseguiu controlar o riso diante de proposta tão conveniente, embora ficasse realmente irritada por sua mãe estar sempre se referindo a ele daquela forma. Tão logo entraram, Bingley deu-lhe um olhar tão significativo e apertou-lhe a mão com tanto ardor que não deixou dúvida sobre saber das boas notícias, e logo depois disse em voz alta: Senhora Bennet, não teria a senhora mais alamedas nas quais Lizzie possa se perder novamente hoje? Aconselho o Sr. Darcy, e Lizzie, e Kitty, disse a senhora Bennet, a andarem para o lado do Monte Wacom esta manhã. É um longo e agradável passeio, e o Sr. Darcy nunca apreciou aquela vista. Pode ser muito bom para os outros, retrucou o Sr. Bingley mas estou certo de que será demais para Kitty. Não é mesmo, Kitty? Kitty confessou que preferiria ficar em casa. Darcy expressou grande curiosidade para ver a vista do monte e Elizabeth consentiu em silêncio. Quando subiu as escadas para se aprontar, a senhora Bennet a seguiu, dizendo: Sinto muito, Lizzie, por você ser forçada a aguentar sozinha aquele homem desagradável. Mas espero que não se importe, é tudo para o bem de Jane, você sabe. E não é preciso conversar com ele, só de vez em quando mesmo. Então, não faça grandes esforços. Durante o passeio, ficou resolvido que o consentimento do Sr. Bennet seria pedido durante a tarde. Elizabeth reservou para si mesma a explicação à mãe. Não fazia ideia de como a mãe receberia a notícia, às vezes duvidava até se toda a riqueza e nobreza de Darcy seriam bastantes para superar sua antipatia pelo homem. Mas, ficasse ela furiosamente contra o casamento, ou furiosamente encantada,
era certo que seus modos seriam da mesma forma inadequados, e Elizabeth não suportaria que o Sr. Darcy ouvisse os primeiros arroubos de alegria, ou as primeiras explosões de desaprovação da Sra. Bennet. À tarde, tão logo o Sr. Bennet se retirou para a biblioteca, ela viu o Sr. Darcy também se levantar para segui-lo e sua agitação diante de tal cena foi extrema. Ela não temia a oposição do pai, mas ele ficaria infeliz, e seria por causa dela, que ela, sua filha favorita, o angustiasse devido à sua escolha, que lhe trouxesse temores e dúvidas por se separar dela, eram pensamentos desoladores. E permaneceu sentada, sentindo-se miserável, até que o Sr. Darcy reapareceu, quando, ao olhar para ele, ficou um pouco aliviada com o seu sorriso. Em poucos instantes ele se aproximou da mesa onde ela estava com Kitty e, fingindo admirar seu trabalho, disse num sussurro: "Vá ter com seu pai, ele a quer na biblioteca." Ela foi direto para lá. O pai andava pela sala, parecendo grave e ansioso. "Lizzie", disse ele "o que está fazendo? Perdeu a razão, aceitando este homem. Você não o odiou desde sempre?" Com que intensidade ela desejou então que suas primeiras opiniões tivessem sido mais razoáveis, suas expressões mais moderadas. Isso a teria poupado de explicações e declarações terrivelmente embaraçosas, mas elas eram agora necessárias e ela afirmou ao pai, com alguma confusão, seu interesse pelo Sr. Darcy. Ou, em outras palavras, você está decidida a tê-lo. Ele é rico, sem dúvida, e você poderá ter mais roupas finas e melhores carruagens do que Jane. Mas será que tudo isso vai fazê-la feliz? O senhor tem qualquer outra objeção, disse Elizabeth além de sua crença em minha indiferença? Nenhuma. Todos nós sabemos que ele é um tipo de homem orgulhoso e desagradável, mas isso nada significaria se você realmente gostasse dele. Eu gosto dele, respondeu ela, com lágrimas nos olhos. Eu o amo. Na verdade ele não é assim tão orgulhoso. É perfeitamente amável. O senhor não sabe como ele é, então, por favor, não me magoe falando dele nesses termos. Lizzie, disse o pai eu dei a ele o meu consentimento. Ele é o tipo de homem a quem eu, de fato, nunca ousaria recusar coisa alguma que ele se dignasse pedir. Agora eu o dou a você, se estiver resolvida a se casar com ele. Mas deixe-me aconselhá-la a pensar melhor. Conheço o seu temperamento, Lizzie. Sei que você não poderia ser feliz ou respeitável a não ser que realmente estimasse seu marido, a não ser que o considerasse superior a você. Seus muitos talentos a colocariam em grande perigo num casamento desigual. Você dificilmente escaparia do descrédito e do infortúnio. Minha filha, não me permita ter a infelicidade de ver você incapaz de respeitar seu parceiro de vida. Você não faz ideia do que a espera. Elizabeth, ainda muito abalada, foi honesta e sincera em sua resposta e, aos poucos, com repetidas afirmações de que o Sr. Darcy era realmente o objeto de sua escolha, explicando a gradual mudança pela qual havia passado seus sentimentos por ele. Relatando sua absoluta certeza de que o afeto dele não era coisa de um dia, mas passara pelo teste de vários meses de incerteza, e enumerando com paixão todas as boas qualidades de Darcy, ela venceu a incredulidade do pai e reconciliou-o com a ideia do casamento. Bem, querida, disse ele quando ela parou de falar não tenho mais o que dizer. Se tudo é assim, ele a merece. Eu não me separaria de você, minha Lizzie, por alguém que valesse menos. Para completar a impressão favorável, ela contou então o que o Sr. Darcy fizera voluntariamente por Lídia. Ele a ouviu perplexo. Esta é uma tarde de assombros, realmente. Com que então Darcy fez tudo, arrumou o casamento, deu o dinheiro, pagou as dívidas do camarada e lhe arrumou um certificado de reservista. Tanto melhor. Isso vai me economizar um mundo de problemas e dinheiro. Tivesse sido coisa do seu tio, eu precisaria e iria pagar a ele, mas esses rapazes enamorados e arrebatados fazem tudo do seu jeito. Vou me oferecer amanhã para pagar, ele vai vociferar e bradar seu amor por você e será o final da história.
Ele então se lembrou do constrangimento dela alguns dias antes, quando lia a carta do Sr. Collins, e, depois de zombar dela por algum tempo, permitiu que saísse, dizendo, quando ela deixava a sala: "Se aparecer algum rapaz interessado em Mary ou em Kitty, mande entrar, pois não tenho mesmo o que fazer." A cabeça de Elizabeth estava agora aliviada de um enorme peso e, depois de meia hora passada em silenciosa reflexão em seu próprio quarto, foi capaz de se juntar aos outros com razoável tranquilidade. Tudo era recente demais para que houvesse alegria, mas a tarde passou em paz, não havia mais o que temer, e o bem-estar da calma e da familiaridade viria a seu devido tempo. Quando a mãe subiu para seu quarto de vestir, à noite, ela a seguiu e fez um importante comunicado. Seu efeito foi o mais extraordinário, pois, ao ouvir, a Sra. Bennet sentou-se muito rígida e incapaz de pronunciar uma sílaba. Passaram-se muitos minutos até que ela conseguisse compreender o que ouvira, ainda que em geral não demorasse a reconhecer qualquer coisa que representasse vantagens para sua família ou que viesse na forma de um pretendente para alguma das filhas. Começou aos poucos a se recuperar, a se remexer na cadeira, levantou-se, voltou a sentar, duvidou e se benzeu. Deus do céu! Que o Senhor me abençoe! Imagine só! Ai, meu Deus! O Sr. Darcy! Quem diria? E é verdade mesmo? Oh! Minha doce Lizzie! Como você será rica e poderosa! Quantas mesadas, quantas joias, quantas carruagens você terá! Jane não é nada perto disso. Nada mesmo. Estou tão contente. Tão feliz. Um homem tão encantador. Tão bonito. Tão alto. Ah! Minha querida Lizzie. Por favor, me desculpe por tê-lo detestado tanto antes. Espero que ele não se importe. Querida Lizzie. Uma casa na capital. Tudo o que há de encantador. 3 filhas casadas. 10.000 libras por ano. Oh, Senhor! O que será de mim? Não sei o que pensar. Isso foi o bastante para provar que sua aprovação não deixava dúvidas. E Elizabeth, agradecida por ter sido tamanha efusão ouvida apenas por ela, logo se foi. Mas antes que estivesse há 3 minutos em seu próprio quarto, surgiu a mãe. "Minha filha querida", exclamou ela. "Não consigo pensar em outra coisa. 10.000 por ano. E provavelmente mais. É tão bom quanto um lorde. E uma licença especial. Você deve e vai se casar por licença especial. Mas, meu amorzinho, diga-me de que prato o Sr. Darcy mais gosta, que vou mandar fazer amanhã." Era um mau presságio do que poderia ser o comportamento de sua mãe para com o cavalheiro, e Elizabeth achou que, embora certa de sua calorosa afeição e segura do consentimento dos parentes, havia ainda algo a desejar. Mas a manhã transcorreu bem melhor do que esperava, pois a Sra. Bennet, por sorte, portava-se com tanta reverência diante do futuro genro que não se aventurava a falar com ele, exceto se estivesse em seu poder prestar-lhe algum favor ou sublinhar seu respeito por suas opiniões. Elizabeth teve a satisfação de ver o pai se esforçando para se dar bem com ele, e o Sr. Bennet logo garantiu-lhe que a cada momento o noivo subia mais em seu conceito. "Admiro muitíssimo meus 3 genros", disse ele. "Wickham talvez seja meu favorito, mas acho que gostarei do seu marido tanto quanto do de Jane." Capítulo 60. Com o humor de Elizabeth logo voltando à habitual vivacidade, ela quis que o Sr. Darcy lhe contasse como se apaixonara por ela. "Como tudo começou?" perguntou ela. "Posso compreender que, depois do primeiro impulso, tudo tenha ido adiante sem problemas, mas o que despertou seus sentimentos em primeiro lugar? Não posso determinar a hora, ou o lugar, o olhar, as palavras, em que tudo se baseou. Foi há muito tempo. Eu já estava a meio caminho antes de compreender que já tinha começado. Minha beleza foi logo descartada e, quanto às minhas maneiras, meu comportamento consigo foi, no mínimo, quase grosseiro, e eu nunca lhe dirigi a palavra sem alguma vontade de feri-lo. Agora, seja sincero,
foi minha impertinência que lhe despertou a admiração. Foi a vivacidade de seu espírito. Pode chamar logo de impertinência. Era pouco menos que isso. O fato é que o senhor estava cansado de cortêsias, deferências, atenções intrometidas. Estava farto das mulheres todo o tempo falando, olhando e pensando apenas em busca da sua aprovação. Eu me destaquei e o interessei por ser tão diferente delas. Não fosse sua índole tão amável, teria me odiado por isso, mas, a despeito do trabalho que teve para mascará-los, seus sentimentos sempre foram nobres e justos, e, em seu coração, sempre houve desprezo pelas pessoas que com tanta assiduidade o cortejavam. Pronto. Já lhe poupei o esforço da explicação e, de fato, pensando bem, começo a achá-la bastante razoável. A bem da verdade, não era do seu conhecimento qualquer das minhas virtudes. Mas ninguém pensa nisso quando se apaixona. Não havia virtude em seu comportamento afetuoso com Jane quando ela esteve doente em Netherfield? Querida Jane. Quem não faria o mesmo por ela? Mas faça disso uma virtude, sem problemas. Minhas boas qualidades estão sob sua proteção e pode exagerá-las o quanto quiser, e, em troca, tenho o direito de descobrir ocasiões para provocá-lo e discutir o quanto puder, e começarei agora mesmo perguntando por que tanta indecisão para esclarecer tudo. Por que tanta timidez, quando veio nos visitar, e depois, quando jantou aqui? Por que, sobretudo, quando veio, pareceu pouco se importar comigo? Porque sua atitude era grave e silenciosa, sem me dar qualquer encorajamento. Mas eu estava constrangida. E eu também. Poderia ter conversado mais comigo, quando veio jantar. Um homem menos emocionado poderia. Uma pena serem suas respostas sempre tão sensatas. E que eu seja sensata a ponto de admitir isso. Mas me pergunto por quanto tempo teria insistido naquela atitude, se tivesse sido deixado por sua conta. Pergunto-me quando teria falado, se eu não perguntasse. Minha decisão de agradecer sua bondade em relação a Lídia sem dúvida fez um grande efeito. Grande demais, receio, pois o que acontece com a moral, se nosso bem-estar brotou de uma quebra de promessa? Pois eu não deveria ter mencionado o assunto. Isto não vai funcionar. Não precisa se angustiar. A moral estará perfeitamente bem. Os injustificáveis empenhos de Lady Catherine para nos separar foram os responsáveis pela remoção de todas as minhas dúvidas. Não devo minha atual felicidade ao seu ávido desejo de expressar gratidão. Eu não estava disposto a esperar qualquer abertura de sua parte. O relatório de minha tia me dera esperanças e logo me decidira a esclarecer tudo. Lady Catherine tem sido uma ajuda inestimável, o que deve deixá-la feliz, pois ela adora ser útil. Mas, diga-me, o que veio fazer em Netherfield? Apenas para cavalgar até Longbourn e ficar constrangido? Ou eram mais sérias as suas intenções? Meu real objetivo era vê-la e avaliar, se possível, que esperanças poderia ter de me fazer amado. O que confessei, ou o que confessei para mim mesmo, era ver se sua irmã ainda estava interessada em Bingley e, se estivesse, confessar a ele o que eu fizera. Terá algum dia a coragem de anunciar a Lady Catherine o que a espera? É provável que eu queira mais tempo do que coragem, Elizabeth. Mas isso precisa ser feito e, se me der uma folha de papel, eu o farei agora mesmo. E se eu não tivesse também uma carta para escrever, poderia me sentar a seu lado e admirar a homogeneidade de sua caligrafia, como outra jovem fez um dia. Mas tenho também uma tia, que não pode ser negligenciada por mais tempo. Por não desejar confessar o quanto sua intimidade com o Sr. Darcy havia sido exagerada, Elizabeth não respondera ainda à longa carta da Sra. Gardiner, mas agora, sabendo como seria muito bem recebido aquilo que tinha a comunicar, quase se envergonhou ao pensar que seus tios já haviam perdido 3 dias de felicidade e no mesmo instante escreveu o que segue. Eu lhe teria agradecido antes, querida tia, como deveria ter feito, por sua longa, gentil e satisfatória explanação dos detalhes, mas, para dizer a verdade, estava irritada demais para escrever. Sua suposição ia além da realidade.
Mas agora pode supor tanto quanto quiser, solte as rédeas de sua fantasia, permita-se todos os possíveis voos de sua imaginação originados pelo assunto e, a não ser que me acredite já casada, não poderá errar por muito. Deve me escrever outra carta em breve e elogiá-lo muito mais do que fez na última. Agradeço-lhe, cada vez mais, por não termos ido para os lagos. Como pude ser tão tola a ponto de desejar aquela viagem? Sua ideia dos pôneis é deliciosa. Percorreremos o parque todos os dias. Sou a criatura mais feliz do mundo. Talvez outras pessoas já tenham dito isso antes, mas nenhuma com maior propriedade. Sou até mais feliz do que Jane. Ela apenas sorri, eu rio. O Sr. Darcy envia-lhes todo o carinho do qual me possa privar. Devem ir todos a Pemberley para o Natal. Sua. Etc. A carta do Sr. Darcy para Lady Catherine foi num estilo diferente, e ainda mais diferente foi a que o Sr. Bennet enviou ao Sr. Collins, em resposta dele. Prezado Senhor. Devo perturbá-lo uma vez mais pedindo-lhe congratulações. Elizabeth logo será a esposa do Sr. Darcy. Console Lady Catherine o quanto possa. Mas, se eu estivesse no seu lugar, me colocaria ao lado do sobrinho. Ele tem mais a oferecer. Cordialmente, etc, etc. Os parabéns da senhorita Bingley ao irmão, pelo casamento próximo, foram absolutamente afetuosos e falsos. Ela chegou a escrever a Jane na ocasião, para expressar sua alegria e repetir todas as antigas declarações de amizade. Jane não se deixou enganar, mas comoveu-se, e, embora não confiando nela, não pôde deixar de escrever uma resposta bem mais gentil do que sabia ser merecida. A felicidade expressa pela senhorita Darcy ao receber semelhante informação foi tão sincera quanto a do irmão ao enviá-la. 4 páginas foram insuficientes para conter todo o contentamento da jovem e todo o seu sincero desejo de ser amada pela irmã. Antes que qualquer resposta pudesse chegar do Sr. Collins, ou quaisquer felicitações a Elizabeth vindos de sua esposa, a família de Longbourn soube que os Collins viriam pessoalmente a Lucas Lodge. A razão da súbita viagem logo ficou evidente. Lady Catherine ficara tão absurdamente zangada com o conteúdo da carta do sobrinho que Charlotte, alegrando-se com aquela união, ficou ansiosa para se afastar até passada a tempestade. Num momento como aquele, a chegada da amiga causou sincero prazer a Elizabeth, ainda que em seus encontros precisasse às vezes considerar o custo desse prazer um tanto caro, ao ver o Sr. Darcy exposto a todas as bombásticas e subservientes cortesias do marido da outra. Mas ele as suportou com admirável calma. Foi até capaz de ouvir Sir William Lucas, que o cumprimentou por ter conquistado a mais bela joia campestre e expressou sua esperança de que se encontrassem com frequência em St. James com absoluta compostura. Se deu de ombros, foi apenas depois, quando Sir William não mais podia vê-lo. A vulgaridade da Sra. Phillips foi outra, e talvez a maior, provação para sua tolerância. E mesmo tendo a Sra. Phillips assumido, como a irmã, uma atitude reverente demais para poder conversar com a familiaridade que o bom humor de Bingley encorajava, ainda assim qualquer coisa que ela dissesse era vulgar. Nem era seu respeito por ele, embora a deixasse mais quieta, de modo algum passível de torná-la mais elegante. Elizabeth fez o que estava ao seu alcance para protegê-lo das frequentes atenções de ambas e mostrou-se mesmo ansiosa por mantê-lo perto dela e dos membros da família com os quais ele pudesse conversar sem mortificação. E, apesar de terem os desconfortáveis sentimentos oriundos de tudo isso privado de grande parte do prazer o período de noivado, acrescentaram esperanças para o futuro, e ela esperava encantada o tempo em que, livres daquela convivência tão pouco prazerosa para ambos, estariam no conforto e elegância de seu círculo familiar em Pemberley. Capítulo 61. Bem-aventurado foi, para todos os seus sentimentos maternais, o dia em que a Sra. Bennet se viu livre de suas 2 filhas mais prestativas. Pode-se imaginar com que encantado orgulho ela mais tarde visitava a Sra. Bingley e conversava com o Sr. Darcy. Eu gostaria de poder dizer, para o bem da família,
que a realização de seu sincero desejo de ter tantas filhas bem situadas na vida produziu o feliz efeito de torná-la uma mulher sensata, amável e bem informada pelo resto de sua vida. Embora talvez tenha sido melhor para o marido, que talvez não apreciasse forma tão incomum de felicidade doméstica, que ela ainda demonstrasse ser eventualmente nervosa e invariavelmente tola. O Sr. Bennet sentiu muitíssimo a falta da segunda filha. Seu afeto por ela tirou-o de casa com mais frequência do que qualquer outra coisa. Ele adorava ir a Pemberley, sobretudo quando menos o esperavam. O Sr. Bingley e Jane ficaram em Netherfield por apenas um ano. Tanta proximidade da mãe e dos parentes de Meryton não era desejável nem para o bom gênio dele nem para o afetuoso coração dela. O acalentado desejo das irmãs dele foi então realizado. Ele comprou uma propriedade num condado vizinho a Derbyshire, e Jane e Elizabeth, além de todas as outras fontes de felicidade, passaram a viver a 30 milhas de distância. Kitty, para seu próprio bem, vivia a maior parte de seu tempo com as duas irmãs mais velhas. Em convivência tão superior à que em geral conhecera, seus progressos foram grandes. Seu temperamento não era tão rebelde quanto o de Lydia e, distante da influência do exemplo da irmã, tornou-se, com atenção e orientação corretas, menos irritável, menos ignorante e menos insípida. De outras desvantagens da convivência com Lydia ela foi sem dúvida cuidadosamente protegida, e, embora a senhora Wickham insistisse em convidá-la, com promessas de bailes e rapazes, o pai jamais permitiu que fosse. Quanto a Wickham e Lydia, nada em seu caráter se alterou com o casamento das irmãs. Ele encarou com filosofia a certeza de que Elizabeth conhecia agora todas as facetas de sua ingratidão e falsidade anteriores ao seu conhecimento, e, a despeito de tudo, não perdeu por completo as esperanças de que Darcy pudesse ser ainda convencido a fazer sua fortuna. A carta de congratulações que Elizabeth recebeu de Lydia por ocasião do casamento mostrou que, por sua esposa ao menos, se não por ele mesmo, tal esperança era alimentada. A carta era nestes termos: Minha querida Lizzie, desejo-lhe felicidade. Se seu amor pelo Sr. Darcy for a metade do que sinto pelo meu querido Wickham, você deve estar muito feliz. É um grande conforto saber que está rica e, quando não tiver mais o que fazer, espero que pense em nós. Tenho certeza de que Wickham gostaria muito de um lugar na corte, e não creio que teremos muito dinheiro para viver sem alguma ajuda. Qualquer lugar serve, onde se tenha umas 3 ou 4 mil libras por ano, mas de qualquer modo não diga nada ao Sr. Darcy, se achar melhor. Sua. Etc. Como Elizabeth achava melhor não dizer, tentou, na resposta, colocar um ponto final em qualquer tentativa ou expectativa naquele sentido. Alguma ajuda, contudo, na medida em que estava em seu poder providenciar, através do que poderia ser chamado de economia de suas despesas pessoais, ela enviava com frequência. Sempre fora evidente para ela que uma renda como a deles, sob a administração de duas pessoas com gostos tão extravagantes e pouco preocupadas com o futuro, deveria ser muito insuficiente para se manterem, e, sempre que mudavam de quartel, Jane ou ela podiam ter certeza de que receberiam um pequeno pedido de auxílio para a quitação de algumas dívidas. Seu modo de viver, mesmo quando a restauração da paz lhes permitiu morar numa casa, era desregrado ao extremo. Estavam sempre se mudando de um lugar para outro, em busca de algo mais barato, e sempre gastando mais do que deveriam. O afeto dele por ela logo se transformou em indiferença, o dela durou um pouco mais, e, a despeito de sua juventude e maneiras, ela conservou a boa reputação obtida através do casamento. Embora Darcy nunca recebesse aquele rapaz em Pemberley, ajudou-o, em consideração a Elizabeth, a progredir na carreira. Lydia os visitava às vezes, quando o marido partia para se divertir em Londres ou Bath, e em casa dos Bingley ambos costumavam ficar por tanto tempo que nem o bom humor de Bingley foi capaz de suportar e ele chegou até mesmo a insinuar que deveriam partir. A senhorita Bingley ficou profundamente arrasada com o casamento de Darcy, mas, como achou aconselhável conservar o direito de visitar Pemberley, engoliu todo o ressentimento, aproximou-se ainda mais de Georgiana.
Foi quase tão atenciosa com Darcy quanto antes e saldou todas as antigas dívidas de cortesia com Elizabeth. Pemberley era agora a casa de Georgiana, e a ligação das irmãs era exatamente a que Darcy esperara. Conseguiram gostar uma da outra tanto quanto desejaram. Georgiana tinha a melhor opinião do mundo a respeito de Elizabeth, embora no início muitas vezes ouvisse com um assombro beirando o alarme sua maneira espontânea e zombeteira de falar com seu irmão. Ele, que sempre lhe inspirara um respeito quase superior ao afeto, era agora visto por ela como objeto de brincadeiras. Com a ajuda de Elizabeth, começou a compreender que uma mulher pode tomar com um marido liberdades que um irmão nem sempre permitiria a uma irmã mais de 10 anos mais moça do que ele. Lady Catherine ficou muitíssimo indignada com o casamento do sobrinho e, ao dar vazão a toda a genuína franqueza de seu caráter na resposta à carta que lhe anunciava o noivado, fez observações tão ofensivas, sobretudo a Elizabeth, que por algum tempo qualquer contato foi interrompido. Mas aos poucos, por insistência de Elizabeth, ele se deixou convencer a esquecer as ofensas e buscar uma reconciliação, e, depois de alguma pequena resistência por parte da tia, seu ressentimento deu lugar ou à sua afeição por ele ou à curiosidade para ver como sua esposa se conduzia e ela condescendeu em ir visitá-los em Pemberley, apesar da poluição que seus bosques haviam recebido, não apenas pela presença de tal senhora, mas pelas visitas de seus tios da capital. Com os Gardiner, sempre estiveram nos melhores termos. Darcy, tanto quanto Elizabeth, realmente gostava deles, e ambos sempre foram sensíveis à mais profunda gratidão para com aqueles que, levando-a a Debizire, foram responsáveis pela sua união. Texto de acordo com a nova ortografia.